Meus caros amigos do Face, eu quero desejar a todos uma ótima noite. Aqui novamente gravando mais um vídeo para falar um pouco das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, e para falar um pouco também de um Jesus, voltando ao assunto, parte 2, por que eu estou ligando, eu estou falando de Jesus e ligando ao fato do comunismo, né? E como eu disse no vídeo passado, aos senhores e senhoras brasileiros de todo o Brasil, compartilhem esse vídeo e pare um pouco e pense: será que realmente a religião a qual você está seguindo, a religião a qual você se encontra servindo hoje, será que você está na igreja, está na religião porque os seus amigos estão, ou porque você realmente foi chamado por Jesus Cristo? Porque nós sabemos que há uma grande diferença hoje na grande diferença de religião e escolha, né? Religião e escolha. Existem pessoas que simplesmente vão para a igreja para não ficar em casa, para não ficar sozinho. Vão para a igreja como assim encontrar amigos, encontro de amigos. Vão para a igreja simplesmente por ir, porque não tem um outro lugar para ir, vão para a igreja. Mas nós sabemos que há uma diferença, de religião, de seguir uma placa religiosa, seguir uma determinada denominação, uma determinada igreja, e seguir a Cristo. Há uma grande diferença, porque quando eu sigo a uma religião, quando eu sigo a uma determinada igreja, a uma placa de igreja, eu estou mostrando que eu faço parte daquela igreja, ou seja, daquele corpo, eu digo, material, chamado igreja, templo, construída por mãos de homens. Mas será que você realmente, você faz parte do corpo de Cristo? Há diversas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão enganadas, achando que está servindo a Cristo, mas quando ela cai em si, ou quando encontra a palavra de sabedoria, ou quando encontra alguém que lhe dirige a palavra verdadeira, essa pessoa simplesmente ela passa a entender que ela está seguindo a ideia de homens, ideia criada por homem, não criada por Cristo. Porque a ideia de homem, ideia de religião, ideia de placa de igreja, a religião ela serve simplesmente para dividir as pessoas. A religião ela divide as pessoas. A religião ela decepciona muitas pessoas. A religião ela serve para criar atrito entre uma determinada placa de igreja e outra. Mas Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus Cristo, o Cristo a quem eu prego, o Cristo comunista, o Cristo da igreja comunista, Veja bem o que eu estou falando, entenda o que eu estou falando. Eu estou falando de um Cristo comunista.
certo? Veja bem, a verdadeira palavra de Deus, de Cristo, é unir o homem através do amor. Unir o ser humano através do amor. Se o mundo, os brasileiros, o mundo, tivesse um verdadeiro encontro com esse Jesus que eu prego, um Jesus comunista, um Jesus com uma ideologia única, um Jesus com uma ideologia diferenciada de determinadas religiões que se encontra hoje no mundo atual. Eu estou falando de um Jesus comunista, porque quando se fala de comunismo, quando se fala de comunista, as pessoas coloca logo na sua mente homem bomba, homem homicida. Não é isso. Quando nós tratamos da palavra comunismo, quando se fala de comunismo, quando se fala de comunista, é o homem que tem uma ideia formada, uma pessoa que tem uma ideia formada e que consegue, através desta palavra, atrair seguidores que tenham o mesmo pensamento. Assim aconteceu com Jesus Cristo. Quando Jesus veio, eu falei no primeiro vídeo, ele veio com uma ideia diferente. Naquela época já existia sacerdotes, já existia fariseus, já existia diversos. Muito obrigado, Socorro Gomes. Muito obrigado por me acompanhar. Compartilhe que eu vou colocar esse vídeo no YouTube, certo? E o título para você encontrar no YouTube é Jesus e o Comunismo, certo? Eu estou apresentando aqui para o povo brasileiro, eu estou apresentando para o mundo um Cristo comunista e explicando o que é ser comunista cristão. Eu estou falando de um comunista cristão que tenha uma ideia diferenciada da ideia dos cristãos atuais hoje. Dos cristãos atuais hoje. O que é que o cristão atual hoje pensa? Ele pensa em ficar rico. Ele pensa em ficar rico, abrir uma igreja e ficar rico. E qual era a ideia comunista de Cristo? Qual era a ideia comunista de Cristo? Não era ficar rico, de maneira nenhuma. A própria Bíblia diz que o próprio Cristo, ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, ele não tinha. Por que ele não tinha? Porque as pessoas que seguiam a ideia de Cristo, de Jesus, aquelas que eram ricas, elas simplesmente dividia a riqueza que elas tinham com aquelas pessoas que eram mais pobres ou que não tinham condições nenhuma. Então essa era a nova ideia que Cristo estava trazendo. Então entenda só o que eu quero explicar. Era uma ideia comunista porque era uma ideia nova. Era uma ideia nova porque para os sacerdotes daquela época, para os fariseus, os cristãos, religiosos, vamos dizer, cristão porque não seguia Cristo ainda, porque Cristo tinha nascido de Maria, né, da Virgem Maria. Depois de 12 anos ele se apresentou no templo, ensinou aos sacerdotes e depois só veio aparecer com 30 anos. A sua missão começou com 30. Então, com 30 anos, Cristo trouxe uma nova ideia comunista. Por que uma nova ideia comunista? Porque para aquela época era uma ideia totalmente contrária aos que os fariseus, aos que os saduceus, aos que os sacerdotes da época pensavam. Por quê? A ideia daquela época, se uma pessoa era pobre demais, é porque não era fiel a Deus naquela época. Já pensava isso, viu? Já pensavam isso. A ideia dos sacerdotes daquela época é que se a pessoa fosse humilde, pobre, vamos dizer assim, pobre, além da conta um miserável,
era porque a pessoa não tinha Deus naquela época, eles pensavam isso. Mas não, Cristo, ele veio com uma ideia totalmente contrária à ideia dos sacerdotes, dos religiosos daquela época. Ele trouxe a ideia da simplicidade, ele trouxe a ideia da humildade, ele trouxe a ideia do amor ao próximo, ele trouxe a ideia que uma pessoa poderia mudar a sua vida através simplesmente da palavra que ele estava pregando, ou seja, a ideia da palavra que ele, como comunista, para aquela época, ele estava trazendo. E logo Cristo, ele conseguiu, logo de rápido, ele conseguiu várias pessoas para seguir, porque ele estava trazendo uma ideia nova. É o que eu estou querendo trazer para o Brasil, para o mundo, é uma ideia de um Cristo comunista, de um Cristo que ama o seu próximo, de um Cristo que é capaz, que foi capaz de dar a sua vida por amor a nós, entendeu? Então o comunista cristão, ele tem que ter essa ideia que ele não pode ser mais rico do que o outro. Como ele pode ter muito dentro de uma igreja, vamos falar assim, dentro de uma religião, ele tem muito, enquanto o seu próprio amigo de dentro da igreja dele mesmo passa necessidade de fome, passa necessidade, não tem o que comer. Então, como eu posso dizer que eu sou seguidor de Cristo se eu passo vista grossa a essas coisas e deixo o meu irmão de dentro da igreja, às vezes da própria religião, passar fome? Como é que pode? Essa não é a ideia de Cristo. Essa não é a ideia de Cristo. A ideia de Cristo é a partilha. É a partilha. Partilha de bens, partilha do pão, partilha das vestes, tá entendendo? Então essa é a ideia do verdadeiro Cristo, de um Cristo comunista cristão que eu estou falando. Eu convido você, brasileiro, estrangeiro, de outra nacionalidade, eu convido você para ter um encontro com esse Cristo comunista. Porque eu vou repetir de novo, quando a gente fala de comunista, né, as pessoas entendem logo que é um homem bomba, que é um desordeiro. Não. Naquela época, Cristo foi tratado como Cristo, ele foi tratado como um agitador. Olha só, o Cristo naquela época, Jesus, ele foi tratado como um agitador. Por quê? Para aquela época, ele era um comunista. Era um comunista porque tinha uma ideia diferente. Ele tinha uma ideia diferente. Então a minha ideia, meu povo brasileiro, é trazer para você essa ideia de partir, de amar ao próximo. Como é que um cristão, de dentro de uma igreja, digamos, vamos lá, vamos comparar a mim. Digamos que eu sou um pastor, eu sou um líder religioso. Aí eu pego, vou repetir de novo, uso o dinheiro da igreja para comprar carro de luxo, para comprar fazenda, para comprar as melhores roupas, eu como as melhores comidas, enquanto os cristãos, os próprios cristãos de dentro da minha igreja passam fome. Como eu posso dizer que eu sou um líder? E tem muitas pessoas que são cegas nesse assunto. Tem muitas pessoas que são cegas. Aí quando eu vou abrir o olho de alguém, aí a pessoa diz, ele vai prestar conta com Deus. Então, enquanto ele vai prestar conta com Deus, esse cristão vai passar fome dentro da igreja? Esse cristão vai ter necessidade? Não. Como cristão comunista, eu abro seus olhos e é dever de cada membro de cada igreja conferir, fiscalizar aonde está sendo gasto o dinheiro desta igreja. Por quê? Veja bem, a igreja,
ela é considerada como um comércio? Hoje, a igreja cristã, todas as igrejas cristãs são consideradas como um comércio, porque tem CNPJ, tudo bem, tem CNPJ, mas é considerada também como uma instituição filantrópica, capaz de adquirir terreno através de recursos de lei federais ou lei municipais. Elas também conseguem terreno gratuito. São consideradas filantrópicas. E como uma igreja é filantrópica sem fins lucrativos, e um líder de uma igreja dessas, ele desfruta ou gasta o dinheiro dessa igreja para o seu bel prazer, para luxar. Como pode? Não pode. O cristão, você que é cristão, você que faz parte de alguma igreja, você que faz parte de alguma placa de igreja, alguma religião, você tem que fiscalizar para onde está indo esse dinheiro. E você sabia que você pode denunciar também? Você sabia? Você, como membro de uma igreja, batizado, que faz parte daquela igreja, se o dinheiro daquela igreja está sendo mal usado, se o dinheiro daquela igreja está sendo usado erradamente, você sabia que você pode denunciar na promotoria pública? Você sabia disso? Pois se não sabia, fique sabendo. Por quê? Para você saber para onde é que está indo o seu dinheiro. Para onde é que está indo o seu dinheiro? Para quê? Onde está sendo gasto? Tem que haver uma prestação de contas. Muitos políticos de determinadas religiões que são eleitos, mas não têm coragem de falar nesse assunto que eu estou falando, quando se diz respeito à prestação de conta financeira de determinadas igrejas. Então, meu povo brasileiro, meu povo a nível mundial, de outras nacionalidades, eu quero apresentar para vocês uma igreja comunista cristã. Talvez você nem tenha ouvido ainda sobre isso. Uma igreja comunista cristã. Eu estou falando de um Cristo comunista. Um Cristo com uma ideia diferenciada da ideia da ideia que muitos líderes religiosos usam hoje. Hoje, se você não tiver um carro bom, se você não tiver... Muito obrigado aí, Breno Silva, tá assistindo ao vivo aí. Se você não tiver um carro bom, se você não tiver uma fazenda, se você não tiver um bom recurso financeiro em determinadas igrejas, você é tratado de maneira diferenciada. De maneira diferenciada, porque você não tem um dízimo bom para dar para a igreja. Você não dá oferta todos os dias. Então é claro que você vai ser... Hoje já tem, pessoal, preste atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou aqui, eu estou falando do que eu sei. Hoje já tem igrejas aí proibindo membro da sua igreja de visitar outras igrejas. Como é que pode isso? Me diga, como é que pode? Será que você aceitou Jesus para ser prisioneiro? Ou foi para ser liberto? Hein? Você aceitou Jesus para ser liberto ou para ser um prisioneiro? A ponto de alguém colocar uma ideia na sua cabeça que você tem que seguir somente aquela religião, que você tem que seguir somente aquela igreja. Não, tá errado. Essa não é uma ideia de Cristo. Cristo, quando ele trouxe a ideia do comunismo, da ideia comunista de pensar, uma ideia comunista de pensar, quando ele trouxe essa ideia, ele logo atraiu pessoas que tinham sabedoria, pessoas que tinham capacidade de ter seus próprios pensamentos e não andar pelo pensamento dos outros. Jamais andar pelo pensamento dos outros. Porque se eu estou numa igreja, eu tenho que ter a liberdade de expressão, eu tenho que ter a liberdade de visitar outras igrejas, de outras denominações, a que eu quiser.
Eu, como religioso, se eu quiser, eu posso visitar um centro espírita. Eu, como religioso, se eu quiser, eu não sou religioso, eu sou um cristão comunista, certo? É uma diferença. Há uma diferença de religioso para cristão comunista. Se eu quiser visitar um centro espírita, eu tenho a plena liberdade. Se eu hoje quisesse visitar um centro de umbanda ou de um candomblé, eu sou livre. Eu sou livre, porque Cristo me deu a liberdade. O verdadeiro Cristo que eu estou falando, de uma ideia comunista, ele deu a liberdade. Você lembra na Bíblia daquele jovem rico? Eu vou lembrar para você de novo. Ele se apresentou para Cristo e disse: mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: tu conhece os mandamentos? Ele disse: conheço e pratico desde a minha mocidade. Aí Jesus disse: olha, te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tu tens e distribui com os pobres. Aquele rico, ele logo saiu, ele logo se afastou de Jesus e ele não quis cumprir aquela palavra que Jesus falou. Por quê? Porque ele não tinha capacidade de ingerir, de aderir na sua mente a ideologia comunista cristã, a ideia de Cristo comunista cristã, de partir os seus bens com as pessoas que não tinham condições ou pessoas famintas. Ele não tinha capacidade de cumprir a ideia e a capacidade ele não tinha de cumprir, de distribuir, não gastar tudo o que ele tinha, mas distribuir um pouco do que ele tinha para aquelas pessoas que andavam naquela região e que também passavam necessidade. Então, eu quero, meu povo, apresentar para vocês novamente, nesse vídeo, eu apresento um Jesus comunista. Nos mundos atuais, eu estou representando o Cristo comunista, com a mesma ideia do passado. Veja bem, com a mesma ideia do passado. O amor ao próximo, certo? O amor ao próximo é capaz de dividir o que tem com as pessoas necessitadas. Essa é a ideia comunista de Cristo. Foi essa ideia no passado, e essa ideia continua sendo a mesma, mas muitos homens dizendo com as suas próprias ideias, criando igrejas e mais igrejas, pensando em lucros, fins lucrativos, e afastando-se cada vez mais do Cristo comunista. Você sabe, deixa eu explicar para você o que é o comunismo. Ser comunista, vou repetir de novo, meu povo, para vocês entenderem. Ser comunista, quando alguém, aquele é um comunista. Comunista não quer dizer um homem-bomba, não. Não quer dizer um agitador, não. Não, isso não quer dizer não. Ser comunista é ter uma nova ideia. Ter uma ideia formada. Uma ideia formada, mas essa ideia que eu estou passando aqui para você não é a minha ideia. Não é a minha ideia, é a ideia de Cristo. A ideia de um Cristo comunista. Você sabe que Cristo, como eu falei, ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Mas ele acreditava na sua ideia. Ele acreditava na sua ideia. Eu vou falar de novo para você acerca de Zaqueu. Zaqueu, ele era cobrador de impostos, a Bíblia diz. E quando ele aceitou a ideia comunista de Cristo, veja bem, quando ele aceitou a ideia comunista de Cristo, o que aconteceu? Ele sabia que Cristo tinha uma ideia diferente. Então, o pessoal começou a falar: como é que ele é santo e entra para comer com pecador? Veja bem, isso era o povo falando lá fora. Mas só que Zaqueu era cobrador de imposto. E naquela época os cobradores de impostos roubavam muito a população, roubavam muito o povo e eram ricos. Mas aqui eu vejo que Zaqueu, ele tinha
ele poderia ser justo e poderia também ter roubado alguém, porque ele disse o seguinte: olha, Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu o restituo quadruplicado, ele disse. Por que ele falou isso? Ele estava sendo sincero com Cristo. Ele disse: se eu roubei alguém, eu restituo quadruplicado, porque ele sabia que a ideia comunista cristã, a ideia comunista de Cristo, era simplesmente dividir, partir o que você tem. Agora, não é você ficar sem nada, entenda o que eu estou falando aqui. Não é você dar todo o seu armário para a pessoa que está necessitada e você ficar sem nada. Aí não é sabedoria, aí é sacrifício, certo? Aí é sacrifício. Então Deus não aceita sacrifício com falta de inteligência. Não. Temos que ter uma fé inteligente em um Cristo comunista. Temos que ter uma ideia, uma fé inteligente num Cristo comunista capaz de amar ao próximo e dividir o que tem para com as pessoas necessitadas. Então, meus amigos, minhas amigas, brasileiros, brasileiras e até de outra nacionalidade que esteja entendendo o meu idioma, eu apresento para vocês uma igreja comunista, uma igreja cristã comunista. Eu apresento para vocês. Apresento para vocês um Cristo com uma ideia comunista, o mesmo do passado, que é o mesmo hoje. Eu apresento para vocês. E quem quiser me seguir, compartilha, tá? Esse vídeo, compartilha e vamos juntos. Vamos juntos com essa ideia de um Cristo comunista no mundo atual hoje. A paz do Senhor para todos e meu muito obrigado. Minha saudação, essa aqui para vocês aqui, ó. A paz para todos. E estamos juntos nessa caminhada. Muito obrigado a todos aí que me acompanharam e também aqueles que mandaram a sua mensagem. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite para todos.